Você tem alguns minutos para Deus? Seja bem-vindo ao Glória a Vós, Senhor. Vamos juntos meditar o Evangelho do dia. Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia, no seu ensinamento, à multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, que a paz do Cristo esteja com cada um de vocês. Minha gente querida, meus filhos e filhas tão amados do coração de Deus. Que a paz infinita de nosso Senhor Jesus Cristo, o abraço carinhoso da nossa mãezinha do céu, a Virgem Maria, e o poder renovador do Espírito Santo estejam, neste exato momento, entrando pela porta da sua casa. Que essa graça invada os quartos, a sala, e traga um sopro de esperança e de alívio para o seu coração que, talvez hoje, esteja tão cansado e machucado. É uma alegria sem tamanho, um verdadeiro presente do céu, podermos parar a nossa correria para beber da água viva que é a palavra de Deus. Meus irmãos amados, o Evangelho de hoje nos coloca diante de 2 cenas muito diferentes, como se Jesus estivesse nos mostrando um espelho da nossa própria vida. Na primeira cena, Jesus alerta a multidão sobre os doutores da lei. Quem eram eles? Eram os religiosos da época, gente estudada, que adorava usar roupas chiques, que amava ser aplaudida nas praças e sentar nos lugares de honra nos banquetes. Eles viviam de aparências. Por fora, pareciam santos, mas por dentro, o coração deles era um abismo de egoísmo. Jesus diz que eles devoravam as casas das viúvas, ou seja, exploravam os mais fracos e tentavam esconder a maldade fazendo longas orações de mentira. Aí, o Evangelho muda de cenário. Jesus senta perto do cofre das esmolas no templo e fica observando. Minha gente, Jesus sempre nos observa. Ele via os ricos jogando grandes quantias de dinheiro. Faziam barulho com as moedas para todo mundo ver. E, de repente, no meio daquela multidão, chega uma mulher bem simples, uma pobre viúva, com as roupas surradas, os calos nas mãos, talvez envergonhada no meio de tanta gente importante. Ela vai lá e coloca 2 moedinhas que não valiam quase nada. Mas Jesus chama os discípulos e dá a grande lição: esta pobre viúva deu mais do que todos os outros. Eles deram do que tinham de sobra. Ela ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Meus filhos, vamos trazer isso para a nossa vida de hoje. Quantas vezes a sociedade moderna vive como esses doutores da lei? Nós estamos na era das aparências, das redes sociais, onde todo mundo tem que parecer rico, feliz, bem-sucedido e sem problemas. As pessoas estão adoecendo, entrando em depressão severa, vivendo à base de calmantes para manter um padrão de vida que não podem pagar, só para impressionar quem não gosta delas. É a doença do orgulho. E pior, às vezes, nós fazemos isso com Deus. Nós damos para Deus apenas as nossas sobras. Damos a sobra do nosso tempo, a sobra da nossa energia. A pessoa trabalha o dia inteiro, assiste a novela, rola a tela do celular por 3 horas e na hora de rezar, diz: Senhor, tô com sono, amanhã eu rezo. Nós estamos dando esmolas para o dono do universo. Mas olhe para a viúva. Ela não deu o que sobrava, ela deu o que faltava. Ela entregou tudo. Sabe o que essas 2 moedinhas significam hoje? Significam a sua confiança total em Deus. Quando você está sufocado pela ansiedade, não sabendo como vai pagar a conta de luz no fim do mês, e mesmo assim você dobra os joelhos e diz: Senhor, eu confio que o Senhor vai cuidar de mim. Isso é dar as suas 2 moedinhas. Quando você recebe o diagnóstico de uma doença grave, o chão se abre debaixo dos seus pés, o medo tenta paralisar o seu coração, mas você olha para o céu e diz: Jesus, a minha saúde e a minha vida estão nas tuas mãos. Você está entregando o seu tudo. A viúva não tinha segurança financeira, ela não tinha um marido para defendê-la. Naquela época, as viúvas eram as pessoas mais desamparadas, mas ela tinha a maior riqueza do mundo, a certeza de que Deus é Pai e provedor. Meu irmão, minha irmã, tire os olhos das suas faltas.
Pare de se comparar com os ricos deste mundo que parecem ter tudo, mas são vazios por dentro. Entregue o seu pouquinho, as suas lágrimas, os seus medos, a sua fraqueza nas mãos de Jesus. Quando a gente dá o nosso tudo, por menor que seja, Deus multiplica e a graça transborda. Confie. Entregue as chaves da sua vida, do seu casamento, da sua profissão para o Senhor. Quem entrega tudo a Deus, nunca fica de mãos vazias. Vamos agora nos unir em oração, trazendo ao nosso coração a reflexão que acabamos de fazer. Feche seus olhos, respire fundo e sinta a presença de Deus bem pertinho de você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, nosso amado Salvador e Redentor das nossas almas, nós nos colocamos agora diante da Tua presença majestosa e, ao mesmo tempo, tão humilde. Dobramos os joelhos do nosso coração, rasgamos a nossa alma na Tua presença, para Te adorar, Te bendizer e render graças ao Teu santo nome. Nós reconhecemos, Jesus, que Tu és o Senhor que sonda os corações, que não se deixa enganar pelas aparências, que não olha para o brilho das roupas nem para o tamanho da nossa conta bancária, mas olha para a sinceridade e a pureza da nossa entrega. Nós Te pedimos perdão, amado Mestre, com o coração contrito e arrependido. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes em que nós vivemos de aparências, como os fariseus e os doutores da lei. Perdoa a nossa vaidade, o nosso orgulho bobo, essa mania de querer mostrar para o mundo uma força que nós não temos. Quantas vezes nós engolimos o choro, colocamos uma máscara de felicidade falsa e fomos adoecendo por dentro. Perdoa-nos, Senhor, principalmente por todas as vezes em que Te demos apenas as nossas sobras. Sobras de tempo, sobras de oração, sobras de amor. Lava a nossa alma com o poder do Teu sangue precioso. Purifica as nossas intenções e arranca do nosso peito todo o egoísmo e toda a idolatria pelas coisas deste mundo passageiro. Olhai por nós, Senhor Jesus, nesta hora de forte clamor e intercessão. Nós somos a Tua multidão necessitada. Nós somos como aquela pobre viúva, desamparados e cheios de medos, trazendo apenas as nossas 2 moedinhas de fé. Nós Te apresentamos, Senhor, todos os irmãos e irmãs que estão assistindo a esta oração e que sofrem com a saúde mental abalada. Quantos estão mergulhados na escuridão da depressão, sentindo um vazio no peito que parece não ter fim. Mentes que estão sendo torturadas pela síndrome do pânico, pela ansiedade que sufoca, por pensamentos de derrota, de ruína e até de morte. Médico das almas, entra nesses quartos escuros agora. Toca no sistema nervoso desses Teus filhos. Acalma os batimentos cardíacos acelerados pelo medo. Sopra o Teu espírito de paz, essa paz que excede todo o entendimento, e arranca pela raiz toda doença emocional. Nós Te suplicamos também, Jesus de Nazaré, pela cura dos corpos físicos. Tu és o mesmo ontem, hoje e sempre, e o Teu poder não diminuiu. Passa com as Tuas mãos chagadas, essas mãos que foram pregadas na cruz por nosso amor, sobre cada cama de hospital, sobre cada pessoa que agora geme de dor em sua casa. Clamamos por aqueles que lutam contra o câncer, contra doenças autoimunes, dores crônicas nos ossos, problemas no coração e nos pulmões. Senhor, que a unção do Teu Espírito Santo queime e destrua toda célula maligna, todo tumor, toda inflamação. Levanta os paralíticos, dá visão aos cegos de hoje, devolve o fôlego de vida aos que estão nas UTIs. Nós declaramos que a última palavra sobre a nossa saúde não vem do laudo médico, mas dos Teus lábios santos. Senhor amado, nós Te entregamos as nossas famílias, que são o nosso porto seguro, mas onde o inimigo tem tentado fazer um campo de batalha. Olha para os casamentos que estão por um fio, desgastados pelas palavras duras, pela falta de paciência, pela frieza e pelo orgulho que impede o perdão. Restaura as alianças, Senhor. Coloca o vinho novo da alegria e do amor de volta nos lares. Nós Te pedimos com lágrimas nos olhos pelos nossos filhos e jovens. Afasta-os dos caminhos da perdição, das drogas, do álcool, das más companhias e da escravidão das telas. Cobre os nossos jovens com o Teu manto sagrado e faze deles homens e mulheres de Deus. E, de maneira muito especial hoje, inspirados pela fé da viúva, nós Te apresentamos as nossas dificuldades financeiras e o suor do nosso trabalho. Olha para os desempregados, Senhor, para o pai e a mãe de família que choram escondidos porque não têm como colocar comida na mesa ou pagar as dívidas que se acumulam. Abre as portas do emprego,
derrama a tua providência divina sobre os nossos lares. Liberta-nos da mentalidade de miséria, mas liberta-nos também da ganância e da avareza. Que nós tenhamos o necessário para viver com dignidade e um coração generoso para partilhar. Mestre, nós te entregamos hoje tudo o que somos e tudo o que temos. Toma as nossas 2 moedas, os nossos sonhos e as nossas tristezas. Reina sobre as nossas vidas. Que nós possamos confiar em Ti com os olhos fechados, sabendo que Tu és o nosso bom pastor e nada nos faltará. Fica conosco, Jesus, hoje, amanhã e por toda a eternidade. Amém. Meus amados filhos e filhas, como nosso coração fica leve quando a gente se derrama na presença de Deus. A mensagem do Evangelho de hoje é clara como a luz do sol. Deus não quer as suas obras, Ele quer você por inteiro. Ele não liga para o tamanho da sua carteira ou para a marca da sua roupa. Ele olha para a sinceridade do seu coração. Seja como a viúva pobre do Evangelho, confie cegamente naquele que cuida dos lírios do campo e dos pássaros do céu. Ele jamais, em hipótese alguma, abandonará um filho que nele confia. Minha gente, eu preciso da sua ajuda para espalhar essa mensagem de fé pelo mundo afora. A palavra de Deus não pode ficar presa. Por isso, seja um missionário virtual comigo agora mesmo. Clique no botão de inscrever-se aqui no canal. Ative o sininho das notificações para estarmos sempre juntinhos na oração de todos os dias. E, por favor, faça essa caridade. Compartilhe este vídeo. Mande agora nos grupos de WhatsApp da família. Envie para aquele amigo ou parente que vive ansioso, preocupado com dinheiro ou adoecido pelas aparências. Leve essa libertação para eles. Para eu ter a alegria de saber que você tomou posse dessa palavra e entregou seu coração a Deus, vá aqui embaixo nos comentários e escreva com toda a certeza da sua fé. Senhor, eu te entrego o meu tudo. Registre isso como um documento de fé. Um conselho prático, uma tarefa de amor para a sua semana. Amanhã, quando você acordar, não pegue o celular primeiro. Dê os primeiros 5 minutos do seu dia para Jesus. Não dê as sobras da noite, dê as primícias da manhã. Agradeça pela vida e consagre o seu dia a Ele. Isso vai mudar a sua semana. Fiquem na paz e na alegria de nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados filhos. Um abraço bem apertado, cheio de carinho, no seu coração. Fiquem com Deus.